Olá, futuros aprovados, sejam bem-vindos a esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou responder a questão 21 do último concurso da Polícia Científica de Pernambuco para o cargo de perito papiloscopista. A questão diz o seguinte: de acordo com a Lei 2037 e considerando que o indivíduo, no momento em que estiver sendo indiciado pela prática de crimes contra o patrimônio, apresente uma carteira profissional como documento de identificação, assinale a opção correta. Então, pause esse vídeo, tenta responder e depois eu vou analisar alternativa por alternativa. E aí, pausou? Vamos lá analisar as alternativas. A alternativa A diz o seguinte: na situação em apreço, ainda que seja constatada rasura na carteira profissional, a apresentação desse documento garante ao indivíduo o direito de não ser identificado criminalmente. Vamos ver o que diz o artigo 3º dessa lei. Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação. Então, na verdade, como vocês podem perceber, a alternativa está falando o contrário. Está dizendo que só pelo fato de você apresentar esse documento de carteira profissional, você não será submetido à identificação criminal, mesmo tendo aqui constatado rasura nele. E isso é mentira, certo? Se apresentar rasura ou tiver indício de falsificação, mesmo você apresentando algum documento de identificação civil, você será sim submetido à identificação criminal. Portanto, a alternativa A está errada. A alternativa B diz o seguinte: na situação considerada, o indivíduo deverá ser identificado criminalmente, já que a identificação civil somente pode ser atestada pela apresentação de carteira de identidade ou passaporte. No caso, ele está falando que como ele entregou um documento de carteira profissional, ele vai ser submetido à identificação criminal. Mas será que é isso mesmo? Vamos ver o que diz aqui o artigo 2º. A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos: carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte, carteira de identificação funcional ou outro documento público que permita a identificação do indiciado. Ou seja, isso aqui trata-se de um rol exemplificativo. Então, a identificação civil ela não somente pode ser atestada pela apresentação de carteira de identidade ou passaporte. Além desses, pode ser tudo isso aqui. E tem um rol exemplificativo, por exemplo, CNH também, certo? Então, portanto, essa questão está errada por falar aqui que somente pode ser atestada pela apresentação de carteira de identidade ou passaporte. Vamos agora analisar a alternativa C. A lei em apreço determina que os acusados ou indiciados por crimes contra o patrimônio terão de ser submetidos à identificação criminal. Em nenhum momento a lei fala sobre isso, certo? A lei traz em seu artigo 2º os documentos de identificação civil que atestam a identificação civil. A gente acabou de ver isso na alternativa anterior. Em seu artigo 3º traz as hipóteses que, mesmo você entregando o documento de identificação civil, você será submetido à identificação criminal. Então, não é só porque a pessoa cometeu um crime contra o patrimônio, um crime contra a vida, que será submetido à identificação criminal. Tem que se enquadrar naquelas hipóteses do artigo 3º. E esse artigo 3º, a gente pode resumir da seguinte forma: que a identificação criminal ela será realizada quando houver dúvidas quanto à identidade civil ou quando for essencial às investigações policiais, certo? Portanto, essa alternativa está errada. Vamos agora analisar a alternativa D. O indivíduo em questão não poderá ser identificado criminalmente, uma vez que a referida lei não contempla exceções à determinação de que o civilmente identificado por documento original não será submetido à identificação criminal. Isso é mentira. O próprio artigo 1º fala o seguinte: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Beleza, mas aqui ela tem um salvo, uma ressalva. Salvo nos casos previstos nesta lei,
Que casos são esses previstos na lei? Aquelas exceções previstas encontradas no artigo 3º, certo? Então, portanto, essa alternativa está errada. Por fim, a alternativa E diz o seguinte: na situação considerada, o indivíduo poderá ser identificado criminalmente se, contra ele, houver registro policial dando conta do uso de outros nomes ou diferentes qualificações. É exatamente o que está escrito ali no artigo 3º, inciso 5º, certo? Artigo 3º. Embora apresentado o documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações. Só com base na letra da lei, a gente consegue responder essas questões, certo? Portanto, a alternativa correta é exatamente a letra E, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem, qualquer dúvida deixem aí nos comentários, tá? Se inscrevam para não perder nenhuma novidade. Bons estudos e até o próximo vídeo.